Olá, muito boa tarde. Bem-vindo a todos. Eu acho que já temos aqui um número simpático para ir começando. Começar por me apresentar. Meu nome é Rita Mendonça, sou especialista em sustentabilidade e planeamento urbano no Build Colab e vou moderar hoje a ação de capacitação em solos e rochas contaminados, focada mais especificamente nos desafios e soluções para empresas de construção e demolição. Antes de mais, agradecer o interesse que existiu e a participação na última sessão, que foi bastante significativa, e esperamos que se replique nesta e na próxima ação. Este conjunto de ações de divulgação e capacitação surgiu do estabelecimento de um protocolo com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e o Fundo Ambiental, o que permitiu a organização destas sessões sobre solos e rochas contaminados. Antes de apresentar a agenda de hoje, agradecer aos oradores que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui hoje, a todos os participantes e à equipa do Build Collab que permitiu a organização desta sessão. Vamos então começar com uma apresentação de conceitos introdutórios pela Leonor Santos, especialista em sustentabilidade do Build Collab, seguindo-se o enquadramento legal pela Mónica Cavassa. Muito obrigada, Mónica, pela substituição de última hora. A Mónica é técnica superior na Agência Portuguesa do Ambiente. De seguida, vamos ter dois casos de estudo. O primeiro pelo Rui Barros Garcia, engenheiro civil na Garcia Garcia, e o segundo pelo Ricardo Leite Pinto, coordenador de sustentabilidade ambiental no Grupo Casais. No final, teremos então algum tempo para perguntas e respostas a todos os nossos oradores. Antes de começar a parte mais prática, deixar aqui como nota prévia algumas regras da sessão. A sessão está a ser gravada para posterior consulta e será enviada para todos os participantes no final das 3 sessões. Encorajamos que mantenha a câmara ligada para haver uma maior proximidade entre os participantes e os oradores. Durante as apresentações, o microfone estará sempre desligado até ao momento das perguntas e respostas. No entanto, se tiverem alguma questão, podem sempre ir colocando no separador de perguntas e respostas aqui no Teams ou Q&A se tiverem em inglês. No final, então, podem colocar as questões oralmente através do regime mão no ar e estas terão prioridade sobre as escritas. Antes, então, de começarmos com as apresentações e a pedir aos participantes que acedessem ao Mentimeter, têm aqui no chat o link, podem também usar o QR Code, é só abrirem a câmara e lerem, então, aqui o código, ou então irem mesmo a menti.com e utilizarem o código que está aqui. Eu vou trocar, então, para o Mentimeter, dar-vos um bocadinho para irem ligando. Só pôr aqui em modo de apresentação. Então, a primeira questão que temos é que dificuldades sente no processo de descontaminação e remediação dos solos. Isto é uma questão de priorização, ou seja, podem arrastar as hipóteses para da mais importante à menos relevante, incluindo a falta de informação ou desconhecimento, a escassez de recursos financeiros, humanos e técnicos, falta de sensibilização para os custos e ou benefícios e a demora nos processos. E agora vemos aqui as respostas a começar a entrar. Isto também vai permitir, nós temos esta questão nas 3 sessões, para tentar perceber um bocadinho qual é a sensibilidade e qual será realmente a maior dificuldade. E, por um lado, a falta de informação, tentamos também aqui durante a sessão ajudar um bocadinho neste tópico. Está aqui em luta com a demora nos processos. Continuar a mexer, tentar aguardar mais algumas respostas. Eu acho que temos uma resposta final, por isso a demora nos processos afinal, se bem que continua. Pronto, acho que podemos assumir que a demora nos processos e a falta de informação ou desconhecimento que são as mais preocupantes e vamos pelo menos tentar ajudar aqui durante a sessão numa delas. Eu vou se calhar passar para a próxima para também não estar a perder muito tempo, apesar de continuarmos a receber algumas respostas. Se calhar dá mais um bocadinho.
Ok, acho que estabilizou. Vou então passar para a próxima, deve-vos ter atualizado também. Nesta aqui é uma pergunta de resposta única. À pergunta qual dos seguintes riscos não está associado à contaminação de solos? Temos aqui algumas hipóteses, como perda de biodiversidade, problemas de saúde, colapso de infraestruturas, contaminação de águas subterrâneas, erosão de solo ou todos os riscos anteriores estão associados a solos contaminados. Isto tinha aqui um bocadinho uma rasteira, mas também vai ser respondida à pergunta durante a apresentação da Leonor a seguir. Pronto, também fomos um bocadinho mauzinhos, se calhar. Mas entrando aqui depois para a frente, claramente toda a gente gosta de todas as anteriores. Ok, acho que temos mais ou menos o mesmo número de respostas da resposta anterior, mas a resposta certa, na verdade, era colapso de infraestruturas. Não está associado à contaminação de solos. Passando então para uma última, e esta foi colocada por um dos oradores, que é: estariam dispostos a receber solo não contaminado de uma obra que tivesse solo contaminado? Esta é de sim ou não, portanto é mais direta. Tentar perceber um bocadinho a sensibilidade, se as pessoas confiam no processo de descontaminação. Acho que podemos dizer que talvez sim. Pronto, acho que a maioria das pessoas confia que o solo foi bem descontaminado. Podemos assumir. Vou então passar outra vez para a apresentação. Muito obrigada, pelas vossas contribuições. Vou então, vamos começar então as nossas apresentações. Passo a palavra à Leonor Santos, que vai apresentar então os conceitos introdutórios sobre solos e rochas contaminados. Vou parar de partilhar eu, não é? Isso, Leonor. Boa tarde. Já estão a ver a minha apresentação? Rita? Sim, agora sim. Ok. Assim está ok? Está ok. Sim. Ok. Então, boa tarde. O meu nome é Leonor Santos e vou então falar sobre os conceitos assim, mais básicos sobre avaliação e remediação de solos e rochas contaminados e também sobre questões de sustentabilidade e boas práticas. Portanto, como eu disse, vou apresentar os conceitos gerais, falar um pouco sobre avaliação de solos, remediação de solos e depois também um pouco sobre estratégias e iniciativas que existem em relação a solos na UE. Ah, Pronto, começando aqui, conceitos gerais sobre solos. Então, porquê é que é tão importante preservarmos os nossos solos? Em primeiro lugar, porque os solos são um recurso fundamental para o equilíbrio ecológico do nosso planeta e também são o maior depósito de carbono que existe na Terra. E, portanto, obviamente, têm um papel crucial na regulação dos gases com efeito de estufa. E, que, como aqui diz também, contém mais de 25% de todos os organismos vivos do planeta Terra. A perda e degradação dos solos não é renovável e, portanto, para podermos recuperá-los, temos que recorrer a métodos de remediação de solos. Estima-se também que mais de 60% dos solos europeus estão em más condições e cada vez existe mais escassez de solo disponível para fins urbanos e também a questão dos problemas de saúde que decorrem, obviamente, com o contacto com estes solos contaminados. Então, o que é que são solos contaminados? São solos que contêm concentrações de poluentes prejudiciais para a saúde humana. Em Portugal, não temos propriamente uma avaliação geral do território relativa à contaminação dos solos e das águas subterrâneas, mas já foram identificados algumas áreas problemáticas, como, por exemplo, os parques empresariais de Estarreja e do Barreiro, as zonas industriais da região de Sines, um, os terrenos da antiga Siderurgia Nacional do Seixal, entre outros. E também, obviamente, algumas destas zonas já foram tratadas, como é aqui o caso dos parques empresariais de Tarreja, que hoje em dia, não sei se está a aparecer aquela imagem que eu queria, mas pronto.
são denominados de o Ecoparque Empresarial de Estarreja. Portanto, ok, está ali. Quais é que são as principais origens de contaminação? Então, temos a questão dos efluentes industriais, os metais pesados e os resíduos sólidos, e os compostos orgânicos voláteis. Portanto, a maior parte das origens de contaminação advém das indústrias e também da atividade humana. Como é que podemos avaliar se um solo está contaminado? Então, podemos seguir o guia de contaminação do solo, o plano de amostragem e monitorização que consta no guia técnico da APA, e este é constituído por estes elementos todos que temos aqui, como por exemplo a geometria e malha da amostragem, a técnica da amostragem, o laboratório que vamos escolher para a análise, entre outros. E tenho aqui um caso de estudo em que foi aplicado este plano de amostragem e monitorização. Não tem aqui os passos todos, mas temos a malha de amostragem, temos aqui uma foto do equipamento que foi utilizado, temos aqui algumas fotos ilustrativas do trabalho executado, das amostras, e depois no final obtemos então este mapa quantificado dos diferentes tipos de contaminante. Tendo feito a análise dos solos, podemos recorrer ao outro guia técnico da APA, com os valores de referência para solo, para verificar se o solo está ou não contaminado, de acordo com estes valores de referência. Estando contaminado, então, geralmente vamos ter que recorrer a métodos de descontaminação ou remediação de solos, e neste caso o método mais utilizado é, infelizmente, o método de escavação e aterro, que acaba por ser aquele que é mais simples e eficaz e mais atraente para clientes com curto prazo de desenvolvimento, obviamente por ser mais simples e rápido, e porque também evita a necessidade de projetos adicionais. No entanto, é aquele também que tem mais impactos a nível ambiental, social e económico. Gera impactos ambientais como emissões de gases de efeito de estufa, ruído, maior consumo de combustíveis, devido ao transporte das grandes quantidades de solo. Socialmente, expõe trabalhadores e comunidades a contaminantes e ruído. Economicamente, os custos incluem taxas crescentes para depositar os resíduos em aterro, e também a questão do transporte. E obviamente a necessidade de importar novos agregados para substituir o solo removido. Então, este método, apesar de ser mais rápido, acaba por ter impactos ambientais, sociais e económicos quase maiores do que o benefício da remediação em si. Então, temos métodos alternativos que devem ser utilizados, neste caso, estes três tipos: os métodos biológicos, os métodos químicos e os métodos físicos. Desculpa. Os biológicos, que utilizam organismos vivos. Os químicos, obviamente, recorrem a reações químicas para remediar o solo, e os físicos vão recorrer a processos como escavação, ventilação do solo ou lavagem. Destes três, os mais sustentáveis acabam por ser os biológicos. No entanto, há sempre necessidade de se fazer uma avaliação mais completa para analisar qual é que é a solução que mais se adequa à situação que temos, até porque estes métodos podem não ser efetivos para todo tipo de contaminação. Então, aqui um estudo que fez uma comparação entre os métodos existentes, em que se concluiu que economicamente os métodos biológicos são os mais vantajosos. No entanto, em termos de eficiência e tempo, os métodos combinados acabam por ser aqueles que são mais efetivos, e porque, pronto, obviamente, apesar dos custos serem mais vantajosos nos métodos biológicos, os métodos combinados são muito mais rápidos e acabam por ser mais aplicáveis a todo tipo de contaminação. E temos aqui também uma tabela com custos gerais, é dos Estados Unidos, mas pronto, dá para perceber que de facto os métodos biológicos são mais baratos. Depois temos aqui então a estratégia que a União Europeia delineou
em 2021 para os solos para 2050, que nos diz então que todos os ecossistemas de solo da UE vão estar saudáveis e mais resilientes, podendo continuar a fornecer os seus serviços fundamentais. A ocupação de solo não cresceu e a poluição do solo está reduzida a níveis que já não são prejudiciais à saúde das pessoas ou dos ecossistemas. Proteger os solos, geri-los de forma sustentável e restaurar solos degradados tornou-se uma norma comum. Portanto, aqui dá para ver que existe esta preocupação e que, para além desta visão, foi criada uma estratégia que inclui a criação de medidas concretas, uma visão com ações concretas e também o lançamento da nova lei de saúde do solo, que depois a Mónica irá abordar mais à frente. E aqui também apresento aqui algumas iniciativas de apoio de organizações europeias que colaboram para promover a saúde do solo na União Europeia, partilhando informações, políticas e tecnologias que contribuem para a regeneração sustentável dos solos e têm, obviamente, o objetivo de preservar a biodiversidade, remediar os solos contaminados e combater as mudanças climáticas. E são iniciativas todas elas muito interessantes e demonstram que existe de facto uma preocupação crescente com este tema na União Europeia. Temos aqui o exemplo do Horizon Europe Mission, o Resoil Foundation, e todas estas são, eu não vou estar aqui a falar a fundo sobre todas, mas são iniciativas interessantes que vocês podem pesquisar e se precisarem de mais informação sobre remediação sustentável de solos. Então, pronto, por fim, concluindo, então de facto os solos são um recurso fundamental não renovável e a avaliação destes vai trazer benefícios económicos e todo o tipo de benefícios, mas também económicos, porque possibilita a reutilização do solo como subproduto e reduz a possibilidade de danos futuros e impactos ambientais. Existem diversas formas de remediação de solo e a escolha da tipologia vai depender do local e do tipo de contaminação. E, como eu disse, então a União Europeia já traçou estratégias claras com o objetivo de restaurar a saúde dos solos na Europa até 2050. Portanto, é isto. Obrigada. Tenho aqui o meu contacto se depois quiserem saber mais e também posso responder a questões no final. Obrigada. Muito obrigada, Leonor. Então, vou voltar aqui para introduzir o próximo orador, a Mónica Cabaça, para nos explicar um bocadinho a visão da APA e sobre o enquadramento legal neste tópico. Mónica, também se conseguir partilhar o ecrã. Ok, muito boa tarde a todos. Conseguem ver? Tudo ótimo, sim. Ok. Então, muito obrigada. A Rita já aqui me apresentou, mas pronto, sou técnica na Agência Portuguesa do Ambiente e venho aqui falar um pouco daquilo que é o trabalho na divisão de responsabilidade ambiental e solos contaminados. Deixa-me só aqui, porque não consigo ver as minhas notas. Leonor, eu acho que a Leonor acabou de fazer essa opção. Eu acho que é pondo em modo partilha. Uhum. Exato. Podes ligar a modo apresentação Sim. e depois põe o modo partilha e só depois é que volta a partilhar. A não ser que tenha dois ecrãs. Não sei se é o caso. Não tenho. Como é que é? Volto a partilhar como assim? Ou seja, tenho que desligar a apresentação Sim. e, Ok. e depois, ou seja, parar mesmo de partilhar. Sim. Certo. E agora partilhar só o Excel, o PowerPoint, se calhar. Agora Ok. partilhar o PowerPoint já em modo apresentação. Ok. Porque há pouco, quando testámos, dava.
Eu não sei se é a opção aqui ocultar a vista do apresentador. Não, ou seja, antes partilha só Sim, mas eu a para, se apresentação em puser isto si. se puser em modo apresentação, deixo de conseguir vir aqui Depois de conseguir ao partilhar. Teams partilhar. Só por isso. É muito estranho porque há pouco nós testámos e estava tudo ok. Não consegue, ou seja, está na apresentação, não é? Com aquilo já em Sim, modo de apresentação. Vem cá abaixo, à barrinha. sim. Não está, a barrinha não aparece, mas depois quando vier cá abaixo, Tem a barrinha das opções em baixo. a barrinha vem para cima e consegue clicar outra vez no Teams. Ok. Exato, sim. Eu acho que há aqui uma opção para voltar. Acho que agora deu. Vai dar. Nós estamos a ver os slides, sim. Pois, eu não estou a ver as notas. Será que é aqui? Não. Continuo a ver full screen? Sim, Sim, sim. agora está Ok. bem. Ok, pronto. Pois, eu também estava aqui nessas opçõezinhas. Acho que está ultrapassado. Feito. Sim, pronto. Estava a dizer que pronto, estou na divisão que é responsável pela elaboração de normas técnicas para a avaliação da contaminação do solo. A Rita, a Leonor, já aqui enquadrou alguns conceitos importantes e, portanto, ao longo da minha apresentação, vou-me focar naquilo que é o enquadramento legal, falar um pouco daquilo que tem sido o trabalho da APA no sentido de elaboração de guias técnicos e recomendações. E também falar um pouco daquilo que é o futuro no âmbito desta temática da prevenção e da remediação do solo. Embora aqui falando um pouco do enquadramento legal, embora exista uma lacuna clara no atual quadro jurídico da União Europeia relativa à saúde do solo, que falaremos mais tarde, a atual legislação da União Europeia e até transposta também para a lei nacional contém várias disposições aplicáveis ao solo que permitem de alguma forma atuar na prevenção e na remediação do solo, como são estes grandes temas que aqui temos no slide, como a questão da Diretiva de Emissões Industriais ou a Diretiva dos Resíduos. Falando um pouco de cada uma delas e só enquadrando, relativamente, temos o regime de emissões industriais, que tem assegurado a questão da prevenção e da contaminação do solo, que é o REI, e este é apenas aplicado às atividades PCI-P. E este regime contempla todo o ciclo de vida das instalações PCI-P, através dos relatórios de base, que devem conter uma informação sobre o estado inicial da contaminação e das águas subterrâneas por substâncias perigosas relevantes. E que prevê também uma monitorização ao longo do exercício da atividade e que depois acaba por encerrar o ciclo através dos planos de desativação que permitem também uma avaliação a quando do encerramento da atividade. Temos também o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que tem como base o princípio do poluidor-pagador, e este prevê também, neste sentido, a reparação de danos causados no meio ambiente, nomeadamente no solo. Temos o licenciamento industrial, o CIR, o RGGR, que no que respeita às operações de remediação de solos, é onde estão previstas no regime geral da gestão de resíduos.
Estas operações de remediação de solos estão sujeitas a licenciamento por parte das autoridades regionais de resíduos e as TCDRs, territorialmente competentes, e que já falo um pouco mais à frente do que é que prevê, o que é que estão previstas para as operações de remediação de solos. Mas antes de lá ir, achámos importante fazer aqui uma pequena distinção. Optámos por referir aqui a questão da gestão do solo escavado não contaminado, isto porque é uma dúvida muito frequente e normal. Há uma confusão muito grande naquilo que é a gestão daquilo que é o solo contaminado, do solo escavado não contaminado versus solo escavado contaminado, e por isso decidimos inserir aqui desde já este slide para explicar primeiro que quando nos referimos a solo escavado não contaminado, este está excluído da aplicação do RGGR. Estes solos não contaminados escavados estão excluídos, uma vez que são utilizados, desde que sejam utilizados para construção no seu estado natural ou no local da obra. No caso também de não serem utilizados na obra, portanto serem utilizados fora da obra, estes devem ser geridos enquanto resíduo e, portanto, poderão depois ter dois tipos de classificação, ou serem classificados como subproduto, ou então serem encaminhados enquanto resíduo, preenchendo os critérios que estão definidos. E então serem encaminhado para o local devido. Coisa diferente é quando estamos a falar de solo escavado contaminado, e quando nos referimos a solo escavado contaminado, este sim tem lugar a um processo de licenciamento, que é um licenciamento da operação de remediação de solos, que tem que segue um procedimento, cujo procedimento é acompanhado e cuja entidade licenciadora é a CCDR territorialmente competente. Normalmente um processo deve ser submetido, os elementos instrutórios que estão referidos no número 1 do artigo 77 do RGGR, são submetidos os elementos instrutórios, o plano de amostragem, é referido quais é que são os valores de referência, qual é a tabela dos valores de referência a utilizar. É submetido a uma análise de risco e pronto, todos estes passos estão previstos e estão especificados nos guias da APA. Mas o processo, o objetivo principal do processo é que um solo contaminado não ceda os valores de referência determinados, ou sejam pelos valores de Ontário ou pelos valores de fundo natural. Segue-se com isto, uma vez não havendo excedência destes valores, segue-se uma emissão de um TUA, não é? Um TUA favorável condicionado, que prevê uma série de condições, e o processo encerra-se com o relatório final. O relatório final é o encerramento de todo este processo, que garante que as condições expostas no TUA foram cumpridas. Temos também o regime da deposição em aterro, que também prevê uma avaliação inicial do solo e uma monitorização de 5 em 5 anos. Terminada aqui a questão do enquadramento legal, falando aqui um pouco daquilo que tem sido perante algum vazio legal ou sendo este um tema novo e ainda bastante desconhecido, a APA tem vindo a trabalhar no sentido de dar melhores orientações e uma uniformização nestes processos, e portanto foi elaborando uma série de guias técnicos e recomendações, sendo um deles as medidas e recomendações
a adotar em matéria de licenciamento, acompanhamento da execução, fiscalização e inspeção de operações urbanísticas, o guia para a transmissão do direito de propriedade do solo contaminado ou potencialmente contaminado, as notas sobre operações de remediação de solos, gestão de solos não contaminados. Elaborámos também o guia técnico dos valores de referência de solos, que contém os valores de referência a adotar para o solo consoante a caracterização do local, a opção de remediação adotada, o uso previsto, seja ele industrial, comercial, urbano ou agrícola, e a utilização ou não de água subterrânea. O guia técnico para o plano de amostragem e plano de monitorização do solo, que define os elementos que devem ser contemplados no plano de amostragem e no plano de monitorização do solo, visando primeiro identificar, através de métodos analíticos, os contaminantes presentes no solo e na água, se aplicável, e depois obter informação que permita avaliar a evolução temporal e espacial da contaminação no solo e dos meios afetados. Temos também um guia técnico para a análise de risco e critérios de aceitabilidade de risco, que determina valores objetivos de remediação, bem como critérios de aceitabilidade do risco. E o guia técnico que tem as matrizes de referência para a apresentação dos resultados analíticos da avaliação do solo e das águas subterrâneas. Temos também o guia de valores de fundo natural do solo, que visa a concretização da metodologia para determinar os valores que devem refletir as características geoquímicas naturais do local, herdadas da geologia da zona onde se inserem. O âmbito da aplicação dos valores de fundo natural é a avaliação da contaminação de um solo, não sendo consideradas quaisquer outras tipologias de degradação do solo. E depois nós temos desenvolvido uma série de elementos orientativos que fixam elementos a contemplar nas diferentes fases da avaliação geral da qualidade do solo e remediação, e permitem também a tal uniformização da documentação, facilitando a análise e consequente aceleração do processo. Pronto, uma vez que no inquérito inicial foi apontado como um dos principais problemas a questão da morosidade do processo e também algum desconhecimento, pronto, a APA tem feito um esforço através da elaboração de alguns documentos, como são estes elementos orientativos. Falando aqui um pouco daquilo que é o futuro no âmbito da remediação de solos. Atualmente encontra-se em fase de aprovação uma diretiva de solos, que tem vindo a ser discutida desde julho de 2023, onde foi já apresentada uma primeira versão. Nesta diretiva encontra-se prevista uma definição harmonizada do que constitui um solo saudável, um quadro de monitorização de solos que é abrangente a todos os países e que é coerente e que está dividido por estas fases que aqui refiro no slide. Portanto, define objetivos, tem um módulo com definições, onde estão alguns critérios para onde se define o que é um solo saudável. A fase 3, que também é muito importante, onde define uma monitorização do solo e uma avaliação do solo. Pronto, a fase 4, os serviços de apoio, onde será criada uma base de dados única, a gestão sustentável do solo, a identificação de solos contaminados e, por fim, haver alguns reportes, relatórios e divulgação ao público.
Agora, referindo um pouco no que se refere um pouco àquilo que é o chapéu nacional do quadro legislativo, do nosso quadro legislativo. Temos vindo a trabalhar no ProSolos, no projeto legislativo relativo à prevenção e contaminação da remediação de solos, que foi apresentado em 2015, onde se realizou uma consulta pública, e este pretende suprir aquilo que é uma lacuna no quadro legislativo nacional, não é? Porque, ao contrário da água e do ar, existe aqui uma lacuna no que se refere ao compartimento ambiental do solo, que não tem uma legislação específica. E, portanto, temos vindo a trabalhar neste sentido. Este projeto pretende fixar o processo de avaliação da qualidade do solo e a sua remediação, bem como a responsabilização da contaminação, assente nos princípios do poluidor-pagador e da responsabilidade visando a salvaguarda do ambiente e da saúde humana. Este provavelmente terá que ser adaptado à nova diretiva dos solos saudáveis, que terá de ser transposta para a legislação nacional. Termino aqui a minha apresentação, agradecendo desde já a todos os participantes que tiveram a assistir, e qualquer dúvida que nós possamos dar resposta, estamos disponíveis. Muito obrigada, Mónica. Obrigada. Vou então partilhar aqui outra vez. Claramente, muito interesse, já temos aqui bastantes questões que ficam mais para o final. Vou então agora passar a palavra ao Rui Garcia para apresentar o primeiro caso de estudo. Rui. Então, boa tarde, Rita. Boa tarde a todo o auditório. Vou aqui partilhar o ecrã. Estão a ver o ecrã? Sim, sim. Sim. Vou-te minimizar, Rita. Pronto. Olhando aqui para um caso prático de uma obra que tivemos em Carnaxide, tentar enquadrar um bocadinho o que é que a mudança do Decreto-Lei 102D trouxe e depois o que fazer no caso de haver uma contaminação do solo. Ou seja, primeiro ver o que é que muda e tentar integrar com as metas vigentes da legislação, depois ver o que é que em solos e rochas é considerado produtor e receptor e a documentação, e tentar alocar as tarefas por ator na obra, e depois o que acontece no caso de contaminação. É possível fazer utilização de inertes dentro da própria obra com relativamente pouca burocracia, ou seja, fazendo um ensaio do LNEC E485 é possível utilizar este tipo de inertes para enchimento. E até é possível fazer um tuvenado de segunda, se obtiver uma calibração entre misturas relativamente controlada. Depois, olhando aqui para o caso de solos e rochas em concreto, como uma colega da APA referiu e bem, há coisas que mudam e é preciso definir bem o que é o produtor e o receptor. Olhando para aqui para a documentação, é preciso emitir uma declaração de subproduto, ter as licenças camarárias em dia, tanto da parte do produtor como do receptor, fazer a análise ao solo e aqui olhar para os parâmetros da APA, que são cerca de 150 a 200 parâmetros analíticos, utilizar um ensaio normalizado, por exemplo, o Terra Teste, em laboratório acreditado, fazer uma amostragem por solo. Se for um solo relativamente virgem, a amostragem pode ser aligeirada, fazer a documentação do terreno para evitar casos em que houve depósitos ilegais, isso às vezes pode acontecer, como vamos ver, e documentar muito bem as guias de transporte. Do lado do receptor, ter também a licença camarária, movimentação de terras, construção ao vazador e fotografias do terreno para garantir o processo. Olhando aqui para o caso em que há um interveniente externo entre dois empreiteiros diferentes, dou aqui o caso de quais é que são
os papéis de cada um dos intervenientes: diretor de obra, técnico de higiene e segurança no trabalho e subempreiteiro. O diretor de obra deve recolher junto à administração a declaração de subproduto, a assinar pela administração, ter as licenças camarárias em ordem, pedir atempadamente as anelas ao solo, e podem demorar 2 semanas. Portanto, há aqui esta questão logística que em sede de obra é preciso acautelar, fazer a documentação das fotografias do terreno e ter hierarquias de transporte digitalizadas. O técnico de higiene e segurança, pelo menos aqui na Garcia, faz o arquivo da informação, e da parte do subempreiteiro, que normalmente faz a ponte com o terreno onde são depositados solos e rochas, há a questão de ter a declaração do subproduto e as guias de transporte com cada transportador, para além da documentação já referida. Olhando aqui para um caso simples, se for um solo virgem, faz a caracterização de perigosidade. Se for não perigoso, escavação corrente, e segue-se o trâmite do Decreto-Lei 102/D 2020. Se estiver contaminado, como vamos ver a seguir, a escavação é monitorizada. Se o solo for de uma zona não contaminada, ele pode seguir os trâmites do Decreto-Lei 102/D 2020, mas que nem sempre isso acontece. Se for zona contaminada, pode haver um depósito temporário, mas tem de ser devidamente acautelado e impermeabilizado, e quando sai da obra tem de ter uma EGAR. Olhando agora para o caso da obra em Carnaxide, este é o aspecto do terreno em 2007, um buraco a céu aberto, com presença de efluentes. Foi aterrado de forma ilegal e depois foi preciso fazer a movimentação de terras e escavar em profundidade até 10 metros. O terreno foi utilizado como uma terra ilegal. Foi feita uma campanha de 149 ensaios pela Brownfield. Por acaso apresentou na apresentação anterior, e 9 amostras deram acima dos valores de referência da APA, com arsénio, crómio e esse naftileno. Aqui trata-se de um caso de contaminação por via humana. Foi feito também um ensaio autominoso, e aqui a concentração de tuminoso foi abaixo do limite imposto, portanto pode ser reutilizado como inerte na própria obra. Olhamos agora aqui para a disposição da contaminação em profundidade, e como veem, não há necessariamente um padrão que possa detectar, e é relativamente disperso, ou seja, está no canto, depois evolui para o lado direito e depois para o centro. Portanto, trouxe dificuldades acrescidas em sede de obra. Isto são as operações que é possível fazer uma escavação monitorizada, fazer a carga direta dos solos contaminados para um vazadouro devidamente licenciado para este tipo de resíduos, e fazer o transporte através de gás. No caso de solo não contaminado, é possível fazer a declaração de subproduto e reutilizar numa nova obra. Neste caso aqui em estudo, foi possível classificar as EGARs como solos e rochas não abrangidos e não contaminados, e as misturas bituminosas. Isto para os solos, para os inertes não contaminados. Daqui é possível ver o que resultou do relatório da empresa de geotecnia, que caracterizou que havia resíduos não contaminados, estimou 14 mil toneladas. Nós no final tivemos 39 mil, porque foi necessário ir um bocadinho além da área de implantação. Nos resíduos com solos contaminados estavam previstas 2.600, e depois de um tratamento mais cuidado em obra foi possível reduzir para 600 toneladas. E relativamente a outros resíduos, estamos a falar de 4.500 toneladas, foi subestimado, e foi possível reutilizar 1.600 toneladas em obra. Olhando agora por onde é que o solo contaminado e não contaminado foi levado. O solo contaminado foi levado aqui para Beja, e estamos a falar de 20 transportes, com um transporte de 190 km de distância, e todo o solo não contaminado foi levado para o aterro para a pedreira da Touguia, a 70 km. Estamos a falar de 1.118 transportes. Portanto, em termos de transportes, estamos aqui a falar de um volume considerável de caminhões entrar e sair. A reutilização em obra permitiu
poupar 70 transportes. Olhando aqui para o terreno do lado esquerdo, numa fase inicial, onde se vê o depósito de betuminoso, depois, passando para a parte da retroescavadora, a zona que foi delimitada pela empresa de geotecnia como estando contaminada aqui com os marcadores e os cogumelos. Depois, à medida que se foi escavando, foi possível separar os contaminantes do solo para tentar diminuir a quantidade de solo contaminado, e depois aqui, no fim, aquele agregado que foi possível reutilizar, neste caso o betuminoso, e outro inerte que foi possível utilizar. Para terminar, e olhando um bocadinho para a matriz de referência da APA, infelizmente temos alguns valores que podem aparecer naturalmente no solo. E como o colega referiu na questão em que estava a dizer, a questão do arsénio. Ou seja, a APA segue os parâmetros analíticos do Ontário, que é um parâmetro analítico como outro qualquer, talvez um bocadinho mais restritivo nesta questão do arsénio. E como podem ver aqui, para valores a laranja, entre 14,8 a 25, podemos ter em Portugal solos naturalmente considerados contaminados. Tudo que esteja a vermelho e a laranja é potencialmente contaminado de forma sistemática. Não obstante, essa desclassificação tem de ser feita por um técnico acreditado. Nós nunca precisamos de recorrer a ela, mas entre as várias justificações, tem aqui algumas delas do que o técnico acreditado precisa de fazer. Tal como foi dito na pergunta, há estudos académicos em Portugal a reportar uma presença superior. E isto normalmente está associado, por exemplo, à presença de terra vegetal. Não obstante, é necessário sempre que um técnico acreditado valide estas premissas para despistar um caso de contaminação antropogénica, ou seja, de contaminação humana. Obrigado pela atenção, espero ter esclarecido as dúvidas e estou apto a responder no fim. Muito obrigada, Rui, pela apresentação muito clara. Então, vamos passar ao próximo caso de estudo, pelo Ricardo Leite Pinto, do Grupo Casais. Ricardo, pode tentar partilhar então o ecrã. Boa tarde a todos, conseguem ver? Sim, já conseguimos ver o ecrã, mas ainda não está. Exato, em modo de apresentação. Ok, Sim, já está. agora sim. Bom, antes de mais agradecer aqui o convite endereçado a Casais e cumprimentar aqui os colegas de painel e também quem nos está aqui a ouvir. Eu trouxe aqui um de vários casos que poderíamos ter apresentados, a remediação de solos da Alameda das Antas. Vou tentar que isto passe. Pronto. Este projeto já está concluído, pelo menos o lote em que a Casais interviu, situa-se mesmo por trás do Estádio do Dragão e é basicamente o terreno que era o antigo Estádio das Antas do Futebol Clube Porto. Pronto. Teve aqui vários anos basicamente descampado e que houve ali algum aproveitamento e colocação de resíduos no próprio terreno. E então, agora está proposto aqui haverem 6 lotes habitacionais para construção. Pronto, aqui a Casais participou na construção do lote 1, que são cerca de 192 fogos habitacionais, mas o total dos 6 lotes, estamos a falar de mais de 1000 apartamentos para habitação. Este projeto, devido à sua grande dimensão e depois a parte do licenciamento também, como teve aqui uma dimensão tão grande, foi proposto para os 6 lotes, teve aqui também sujeito à avaliação de impacto ambiental, do qual resultou aqui uma declaração de impacto ambiental, e também tínhamos aqui então o TUA, o tal alvará de descontaminação dos solos, neste caso para o lote 1 da Alameda das Antas. Quanto à remediação, tínhamos aqui então os parâmetros que foram analisados, que normalmente são praticamente os mesmos, de normas da Ontário, de acordo com as tabelas da APA.
Os resultados, depois também aqui de salientar a avaliação efetuada aos vários componentes, e aqui neste caso o que se encontrava mais é mais uma vez aqui contaminação por metais pesados, principalmente arsénio, e também alguns pHs. E basicamente para os 6 lotes, inicialmente fez aqui um total de 84 amostras, em que 50 demonstraram aqui excedências. Mais especificamente para o lote 1, depois foram feitos ainda outros estudos complementares, e aqui mais para o lote 1, em 27 amostras recolhidas, 17 deram excedências num primeiro relatório, e depois então no complementar fez-se mais algumas com uma malha mais apertada, e em 33 amostras houve 16 que mostraram aqui excedências. Pronto, aqui um volume total estimado que tínhamos aqui, tanto no estudo como no próprio TUA, como estimativas de escavação e como estimativas totais de solos contaminados perigosos, solos contaminados não perigosos e solos até nem não contaminados. Pronto, não passa de uma estimativa, e depois vamos ver aqui alguns casos. Ou seja, nós tínhamos por cotas a identificação também daqui das amostras que foram realizadas e dos resultados que fomos tendo para o lote 1. Também tínhamos aqui por parte do estudo, conseguíamos acompanhar aqui o que tinha sido uma comparação por cotas e como é que se comportavam aqui as bolsas de contaminação, ou seja, à medida que íamos escavando, o que é que íamos ter de solos contaminados, não contaminados e contaminados perigosos. Depois chegamos então aqui a um volume, digamos, estimado para o lote 1, de solos contaminados não perigosos, e então o que é que pode ir para aterro de inertes, o que é que pode ir para aterro de perigosos e de não perigosos. Falando aqui nos solos contaminados, só também para salientar, isto também foi um projeto que nasceu ali na transição da nova legislação, ou seja, ainda não havia aquela questão de subproduto, começou-se ali no ano 2021, e aqui para os contaminados, para os solos contaminados, basicamente tínhamos estas opções, ou seja, todos os transportes iam ser feitos em caminhão banheira, obrigatoriamente solos contaminados perigosos tinham que ser escavados e levados imediatamente a aterro. Na parte dos solos contaminados não perigosos, poderíamos ter aqui outras questões que poderíamos não conseguir levar logo a destino final. Por preferência, tanto ambiental como monetária, é lógico que preferíamos que o solo não contaminado não perigoso, fosse transportado na sua grande maioria para a cimenteira, para a valorização. Mas isto aqui também tem sempre aquela parte de nem todas as cimenteiras estão naquele momento a receber, ou nem têm a capacidade ou a disponibilidade para receber as quantidades que nós estamos dispostos a tirar de obra nesse momento. Depois temos então os aterros de não perigosos, que é uma solução que nos fica, se calhar, ao dobro do valor, e que também neste momento estão a ficar cada vez mais cheios a nível nacional. Pronto, posto isto, alguns solos foram sempre sendo escavados e transportados imediatamente, consoante esta disponibilidade. Outros solos fomos fazendo ali algum estoque em obra, com algumas medidas de proteção. Pronto, aqui há algumas fotos. Nós começamos a criar, como temos aqui, só existiu obra no lote 1, mas o que é certo, nós tínhamos acesso aos vários lotes e conseguíamos fazer alguma estocagem, ter espaço para alguma estocagem, em que gastamos aqui alguns milhares de euros em telas para a proteção dos solos dos lotes ao lado, enquanto ou esperávamos resultados de análises, enquanto esperávamos por alguma outra situação de resposta ou capacidade de cimenteiras, etc. Depois, podem ver aqui alguns exemplos. Todos os solos que estavam em estoque eram cobertos, e tal qual como tinham a parte de baixo, também tinha a parte de cima cobertos para não haver qualquer tipo de arraste. Eram identificados, todas as zonas estavam identificados, solos contaminados não perigosos, ou solos então só com algum tipo de contaminação de arsénio, que já vou explicar aqui mais à frente o que é que algumas condicionantes que tivemos em relação ao arsénio. Tínhamos aqui no nosso TUA aqui uma questão que era: a zona central destes loteamentos é suposto ser uma zona de jardins,
convívio, etc. E tínhamos aqui a limitação de que o valor de arsénio de solos utilizados para aquela zona teria que ser no máximo de 3,3 miligramas por quilo. Ou seja, nós na tabela penso que é 18 miligramas por quilo, e aqui isso trouxe-nos grandes transtornos e um gasto enorme, tanto para nós como ao cliente, para esta obra. Porquê? Nós chegamos a comprar solos agrícolas certificados e esses solos agrícolas não cumpriam com nenhum deste tipo de limites. Solos agrícolas, pronto, até às vezes acusavam pH, naturalmente. Depois tentamos várias obras aqui a norte, e aqui a norte obviamente que em termos de arsénio estava tudo muito acima dos 3,3 que aqui era pedido. Pronto, basicamente estamos também para ter aqui alguma ideia, obras a sul, que de facto acho que encontramos até uma que dava, mas estamos a falar de custos enormes, trazer alguns solos de sul até aqui à zona do Porto, e isto deu com que gastássemos centenas de milhares de euros e no final a opção foi pavimentar e colocar relva artificial. Pronto, em termos de dificuldades, eu acho que o fator tempo neste tipo de projetos é sempre uma grande dificuldade. Tanto para a parte dos ensaios laboratoriais, porque uma coisa é nós termos um estudo prévio e com algumas estimativas, outra coisa é nós conseguirmos na frente de obra ir retirando amostras e receber o mais rápido possível resultados para tentar verificar que se de facto aquele solo está contaminado não perigoso, ou até pode ir para o aterro de inertes, ou até pode ir para um subproduto. E isso é muito difícil de se fazer no devido tempo nas frentes de obra. Depois temos aqui os limites de arsénio, que já sabemos que a nível nacional há aqui uma grande discrepância entre norte e sul. Depois temos aqui esta capacidade das cimenteiras que estão cada vez mais lotadas. Até penso que neste momento praticamente já nem estão a receber, porque já há tantos projetos com esta necessidade que não conseguem ter capacidade para absorver tantos solos não contaminados não perigosos, e os próprios aterros que estão cada vez mais limitados e cada vez o preço é mais elevado para o próprio promotor. E pronto, neste caso específico falei aqui desta área ajardinada, em que nos trouxe aqui grandes encargos, tanto em termos tempos perdidos, tanto em termos de encontrar soluções, dinheiro despendido, em que depois se encontrou uma solução muito menos natural do que o que se pretendia. Como resultado final, pronto, temos a nossa maioria de solos, foi naturalmente solos contaminados não perigosos. Depois tivemos aqui que, como destino final, a maior parte foi para a reutilização em cimenteira e outra parte foi então aqui para os aterros. Resultado final, um bocadinho aqui das fotos do projeto. Podem ainda ver aqui nesta foto, mais à direita, a tal relva artificial a ser colocada nas áreas ajardinadas. E pronto, é isto, basicamente. Muito obrigada, Ricardo, pelo caso muito interessante. Então, vou então voltar aqui a partilhar. Muito obrigada a todos os oradores. Vamos então começar a sessão de perguntas e respostas. Não sei se alguém tem alguma que queira pôr oralmente, senão temos aqui muitas na lista já, e posso começar aqui pelas mais antigas. Temos aqui já uma. José Fundo, penso que consegue já ligar o microfone, se puder tentar. Olá, sim. Olá, boa tarde. Tenho aqui duas questões para colocar relativamente às alterações conduzidas pelo Decreto-Lei 24/2004. Então, na alteração do artigo 55, que fala da gestão de resíduos de construção e demolição em obras públicas, diz o seguinte: informação relativamente ao conteúdo do PPGRCD. À linha C10, informação relativa à avaliação da eventual contaminação do solo
em caso de existência de indícios ou evidências de que o solo se encontra contaminado, tendo em consideração, nomeadamente, atividades poluentes pré-existentes ou atuais. A minha questão é a seguinte: esta alteração, em termos práticos, pressupõe ou não a realização de ensaios ao solo, ou apenas uma análise tendo em conta a informação do caso de existência de indícios? Esta é uma questão. Se calhar faço uma José, independentemente para provar que está não contaminado, precisa sempre de ensaio analítico ao solo. Para mim, a interpretação... Eu estive no grupo de trabalho que a APA organizou com a Associação Smart Waste Portugal e o espírito da lei é esse. Tem de ter sempre análise ao solo. Não pode fazer uma avaliação qualitativa. Sim, eu concordo consigo, mas a minha questão é relativamente ao que está escrito no decreto-lei. Porque, e efetivamente, apenas para obras públicas. Não sei se esse é o entendimento da APA, que é sempre necessário os ensaios, ou então, para a questão das obras públicas, há aqui algumas nuances que não é necessário ensaios. Tendo em conta o que está nesta indicação. Eu diria que, pronto, a questão dos RCDs não é de todo uma questão aqui da nossa divisão, embora seja do nosso departamento. Eu diria também que será sempre necessária a avaliação, não é? Para depois saber o seu devido encaminhamento, mas é uma questão que eu não consigo responder e iremos encaminhar para os nossos colegas da outra divisão que trata da questão dos RCDs e dos fluxos específicos. Ok. Sim, então, nós vamos ok. Deixe-me só fazer aqui uma nota para todos os participantes que todas as perguntas, mesmo aquelas que não serão já todas respondidas, porque se calhar não vamos ter tempo para todas, podem deixar escritas na secção das perguntas e respostas, e nós, quando partilharmos as apresentações e a gravação das sessões, tentaremos também responder mais atempadamente e com quem souber melhor responder na altura a todas as perguntas. Por isso, sim, mas pode fazer a segunda questão. Ok. A segunda tem a ver com a alteração do artigo 14 do anexo 2 do 102D, em que diz no ponto 1, nos aterros para resíduos inertes só podem ser depositados resíduos inertes que satisfaçam os critérios de admissão estabelecidos no número 2 da parte B do anexo 2 do presente regime, tendo interdita a deposição de solo contaminado. Isto altera o anteriormente que estava indicado, que interditava a deposição de solos provenientes de locais contaminados. A minha questão é a seguinte: estes solos não contaminados e provenientes de locais contaminados poderão ser classificados como subproduto? À luz da nota técnica de subproduto, não. Mas visto que houve esta alteração do Decreto-Lei 24/2024, há a possibilidade de classificação de subproduto destes solos? Eu diria que se são solos não contaminados, poderiam ser classificados como subproduto. E está prevista a alteração da nota técnica de solos e rochas como subproduto? Eu precisamente referi isso aqui, embora isso não seja um tema da nossa divisão, porque sei que há essa confusão, mas efetivamente nós não somos responsáveis por essa parte na questão do solo não contaminado. Mas esse é um dos critérios, isso é uma das opções para o tratamento de solo não contaminado, é a sua classificação como subproduto. Ok. Eu entendo e concordo consigo, mas não é o que está escrito na nota técnica da APA. A minha questão era se vão alterar a nota técnica, mas pelo que percebi, não me conseguem responder. Não consigo, peço desculpa. Pronto, então. Ok, obrigado. Nós, de qualquer forma, pelo sim, não ficaremos com esclarecimento. a pergunta
a pergunta apontada e tentaremos Agradeço responder. as duas questões porque acho que são relevantes. Muito obrigada. Tem aqui Obrigado. mais uma questão, Alexandra Rodrigues. Acho que pode. Continua com o microfone desligado. Agora acho que já está. Já. Boa tarde. Também ainda uma nota relativamente àquilo que o colega referiu, relativamente ao artigo 14. Ainda bem que esta alteração aconteceu, porque, por exemplo, em obras do Metropolitano de Lisboa, com a anterior redação, fez com que solos que tinham classificação, havia na área solos contaminados, mas solos que tinham sido efetuadas análises e que tinha dado critérios para serem admitidos em aterro de inertes, só porque eram de um local contaminado, já não foram para o aterro de resíduos inertes, e isso levou a custos muito elevados nessa gestão dessa alteração, de não ser possível. Para partilhar aqui um bocadinho a experiência, ainda bem que esta alteração se verificou, é muito positiva. E é o que faz sentido, é fundamentado numa análise e não naquilo que era a concepção de um local contaminado, que é demasiado generalista e lata. Eu peço desculpa porque houve aqui um período que eu tive que me ausentar e pode ter sido referida alguma informação que eu não tenha acompanhado e que a minha questão pudesse já ter sido referenciada. Mas se percepcionei, o colega anterior também falou numa questão que tem a ver com a parte de dispensar a caracterização básica dos solos. Por exemplo, o artigo 61, no 24 de 2024, na alteração, refere que estão sujeitas ao procedimento de licenciamento simplificado, no seu número 3, estão sujeitas ao procedimento de licenciamento simplificado as operações de remediação de solos e a exploração dos estabelecimentos ou instalações de tratamento de resíduos, nos quais se desenvolvam as operações seguintes. Depois tem A, B, C e na D diz: está sujeito a este licenciamento simplificado a valorização dos resíduos não perigosos. E depois tem uma exceção. Uma não, várias, com exceção da valorização orgânica, que eu considero uma unidade, e da valorização agrícola, e da recuperação da área de atividade extrativa sem licenciamento ou autorização com solos e rochas não contaminados, provenientes de obras de escavação, resultantes de atividades de construção, não passíveis de reutilização na própria obra de origem, encontrando-se esta última operação excluída da obrigação do cumprimento dos requisitos técnicos exigíveis para a deposição de resíduos em aterro. E eu daqui, a interpretação que faço, é que isto dispensa a caracterização básica. Não sei se é correta a minha interpretação. Eu vou dar a mesma resposta. Eu sugiro é que faça, não sei se ouviu também a resposta que eu dei ao colega, que a pergunta era semelhante. Mas Okay. eu sugiro que façam chegar por e-mail a questão, porque efetivamente não é mesmo do nosso âmbito de trabalho, não, e portanto nós encaminhamos para os nossos colegas ou enviam um e-mail porque sobre esse tema. É o quê? Tem a ver, esta questão será direcionada à parte da gestão da RCD? Exatamente. Okay. Ou a questão do subproduto. A questão do subproduto será a DRS, a Divisão de Resíduos Setoriais. Ok. RCDs é um fluxo específico, mas é uma questão de enviar um e-mail que nós conseguimos encaminhar. Ok. Depois tinha uma outra questão que tinha a ver, quando é que a Build Collab vai disponibilizar as apresentações e as questões? O da primeira sessão ainda não foi disponibilizado, pois não? Não, nós vamos disponibilizar tudo conjuntamente no final da terceira, que é dia 31. Portanto, a partir daí vão ser todas enviadas e as apresentações partilhadas e tentaremos também responder às questões que fiquem entretanto. Ok. Pronto, passaria então agora Luís Sampaio. Vou tentar ligar o microfone. Portanto, boa tarde.
Estão-me a ouvir? Hein? Sim, sim, boa tarde. Boa tarde. Não será uma pergunta, será tentar dar aqui uma ajuda ou um esclarecimento aqui ao José, pela pergunta que ele fez sobre o seu produto, já que infelizmente as perguntas que fazemos à APA demoram sempre muito ou as respostas não desaparecem. Infelizmente tenho que o dizer, tenho várias perguntas de nível técnico, há meses postas por mail que não receberam sequer resposta a dizer não sabemos, ou estamos a ver, ou estamos a pensar, mas independentemente disso, ao dizer ao Zé, isto está esclarecido, a APA já esclareceu, pode procurar no próprio site, nas FAQs, nas perguntas frequentes, relativamente ao subproduto. Subproduto pode ser qualquer solo que não seja contaminado, mesmo sendo de um local onde existam solos contaminados. A APA, nesse aspecto, esteve bem, porque esclareceu e até de uma forma célere na altura, porque foi bastante polémico e deu bastante confusão, mas está esclarecido pela APA que o solo, desde que ele não seja contaminado e que, logicamente, depois que cumpra os requisitos para ser classificado como subproduto, poderá ser considerado subproduto. Outra coisa também foram algumas imprecisões que eu vi nos casos práticos que apresentaram, e também me surpreendeu a APA não referir algumas imprecisões que poderiam ter sido, de uma forma simples e rápida, retificadas durante a apresentação. Muito obrigada pelo esclarecimento adicional. Fernanda Lopes, também está aqui a aparecer que está com a mão no ar. Fernanda? Não sei se não tem câmera, por isso não consigo perceber se está. Acho que sim. Já liguei. Estão a ouvir? Sim. Sim, muito boa tarde. Eu sou Fernanda Lopes e a minha dúvida é a seguinte. De acordo com o decreto-lei, todas as obras precisam de ser feito, criar um estabelecimento para fazer egares, mesmo de solos. Nós precisamos de criar um estabelecimento para obras que tenham prazo superior a 365 dias, portanto, a um ano. Nas obras de curta duração, 2 meses, 3 meses, se eu quiser transferir o solo de uma obra para a outra, eu não consigo, através da EGAR. Ou não é claro o decreto-lei. Isto porquê? Ou sou eu que não o entendo? Porque eu só posso fazer movimentos de solos entre obras, ou vai como subproduto, ou então transfiro, porque foi uma situação pontual, é preciso mandar, aquela obra precisa do solo hoje e não dá tempo de fazer uma declaração de subproduto, porque isso tem que ser com aviso prévio. E eu então, se quiser mandar através do EGAR, de uma obra para a outra, um solo e rochas não contaminados, se eu tirar de um estaleiro e colocar no outro, se eu não tiver um código APA na obra que vai receber, porque é uma obra pequena, eu não sei como fazer a guia para esse solo. Eu sei fazer a guia. Agora não tenho um código de recepção, a não ser a da mesma entidade, que é o empreiteiro, que tem um determinado código APA, retira de um código APA e mete no outro código APA, no mesmo código APA. Isso não está bem. Portanto, não há possibilidades, ou a APA não tem pensado outra forma de fazer circular os solos, porque para obras grandes é obrigatório criar estabelecimento, ok. Mas nós temos muitas obras de curta duração. Numa obra que se vai fazer uma vala em que deu rocha e que foi preciso tirar essa rocha, no local da rocha vamos ter que pôr solos, ou saibro, solos não contaminados. E como é que eu transfiro o que temos em depósito numa obra, que foi necessário fazer uma escavação porque vai-se fazer um loteamento e então aquele monte vai dar origem a um loteamento, é um solo não contaminado, como é que nós o transferimos para uma obra mais pequena através do EGAR? Uma necessidade pontual.
que não dá para fazer subproduto porque isso tinha que ser com muitos dias de antecedência. Como é que nós fazemos? Eu não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Não sei, Mónica, ou não sei qual dos oradores, ou se alguém tem alguma coisa a acrescentar, senão também podemos deixar É assim, apontado. não sei se percebi. O jogo tem de abrir novo estabelecimento. Portanto, não pode. Mesmo que seja uma obra pequenina, Mesmo que seja obra pequena, sim. Mas Portanto, só pode para. receber. Diga. Desculpa, oi. Não, estava a Não, dizer se nós for para com as nossas obras, mesmo, e atenção, já tivemos uma obra ao lado da outra e abrimos estabelecimento. Portanto, pode considerar ridículo, mas do ponto de vista documental tratamos assim. ok. Ricardo, Sim, não sei se porque- tem alguma coisa a acrescentar. Não, eu ia só referir que neste momento ou transferimos entre obras tem que ser sempre como subproduto, ou então se tiver algum tipo de licenciamento para receber com EGAR. Não, nós podemos um solo que não contaminado, nós podemos usá-lo entre obras do mesmo produtor, ou seja, nós produzimos, está numa obra que estamos a fazer, vamos fazer um loteamento e tivemos que fazer uma escavação. E noutra obra que deu rocha, ao abrir uma vala, se deu rocha, nós vamos precisar de colmatar o espaço da rocha, aquele volume, em solos nessa obra. E como é que eu posso encaminhar de uma obra para a outra, se a outra é uma obra pequenina, não é obrigatório abrir, portanto, ou seja, eu de acordo com o decreto-lei, eu não sou obrigada a criar um estabelecimento e eu, se quiser transferir, não consigo. E se como subproduto, isso requer prévio. Nós já fizemos obras em que transferimos material como subproduto, mas isso previamente tratamos dos assuntos, até porque temos que enviar para a APA a informação prévia, fazer as declarações. Às vezes são situações pontuais que precisam de uma resposta em 48 horas e como é que eu faço nessa situação? Então, a alternativa será abrir estabelecimento, mesmo que seja uma obra pequenina. Eu digo pequenina, desculpe, curto prazo. Sim, mas aqui o meu entendimento continua a ser o mesmo. Eu acho que aqui o subproduto foi criado para a transição de solos entre obras e se, tal como está a dizer, se quiser transferir solos com EGARs entre obras, deixa de fazer sentido a parte do subproduto. Por muito que tenha que criar código APA ou não do estabelecimento, isso aí. Faço uma declaração sobre produto, nem que seja a posterior, ok. Desde que isso não acarrete uma multa. Isso aí já são outras questões que vocês têm que ver. Está a entender, é que não está previsto. Isto foi uma coisa pontual. Começou a escavar e deu rocha. Mas um pequeno esclarecimento, Fernanda. Nós criamos tem 15 estabelecimento dias. para reutilização de inertes, ou seja, mesmo que a obra esteja ao lado, nós temos que fazer um ensaio de caracterização a dizer que é inerte, os RCDs que produzimos, e reutilizamos ao lado. Para a questão dos solos e rochas, seguem os mesmos trâmites. Facilita é que só tem de fazer na mesma a declaração da administração da sua empresa a dizer que aceita produzir e receber o solo, tem de fazer análise ao solo para dizer que estão isentas de contaminação e depois coloca. Para mim, a interpretação é linear. Sempre como subproduto, é isso. Se for solos e rochas. Se for solos Sim, e estou a rochas, falar de mas solos tem e de sempre, rochas. tem de Eu estou a fazer falar de sempre solos e rochas não contaminados. Não contaminados. Pronto, mas tem de ter os ensaios analíticos e seguir aqueles procedimentos todos, declaração de subproduto, contrato de aceitação entre produtor e receptor, que é o mesmo, eu sei, e este transporte de um lado para o outro, e se for mandada parar, para além da guia de transporte, precisa de ter a declaração de subproduto com o motorista. Sim. Pronto, Ok. muito obrigada. Eu acho que ficou mais ou menos eu esclarecido. Ia passar então agora para outra questão. Obrigada. Rita Teixeira. Sim, sou eu. Peço desculpa, não consigo ligar a câmara. Sem problema, estamos a conseguir ouvi-la. Pronto. Eu trabalho na Garcia Garcia. Tenho uma questão para colocar à APA.
relativamente aqui a um documento que até foi indicado aqui na sessão, que se chama Medidas, Recomendações a adotar em matéria de licenciamento, acompanhamento da execução, fiscalização e inspeção de operações urbanísticas, vertentes, avaliação e remediação do solo. Isto foi um estudo que foi feito com base num processo na zona do município de Lisboa para a expansão do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações. Pronto, aqui, resumidamente, a minha questão é a seguinte. Há todo um processo que tem que ser seguido para o estudo de um terreno, começa nas análises, na definição da amostragem, na realização das análises, na compilação das análises e na avaliação qualitativa do risco. O que este documento diz é que se a avaliação qualitativa do risco não for significativa, ou seja, se não forem necessárias medidas adicionais para a proteção da saúde dos trabalhadores e do ambiente, que não é necessário instruir o processo para a atribuição de TUA junto da CCDR local. Fazendo aqui uma ressalva no documento, desde que os PDMs, os planos diretores municipais, sejam semelhantes. Eu posso aplicar isto aqui na Zona Norte? Pergunto. Eu não sei o que é que os PDMs têm na região norte, pelo menos o de Lisboa sei que tem orientações um pouco diferentes. Mas eu diria que sim, que não havendo risco, é exatamente o que tem nesse documento. Não há lugar a um pedido a um processo de licenciamento de operação de mediação de solos. Terá de dar início, não é? Submetendo junto da CCDR, que é a entidade licenciadora, submetendo os elementos, nomeadamente a AQR, não é? E provando que não há risco, diria que não. Nós temos sempre que submeter o processo. Os elementos nos ILM. E depois nos dirão então a conclusão, não havendo risco, ou o relatório concluindo que não há risco para a saúde humana nem para o ambiente e que não são necessárias medidas adicionais, então aí sim a CCDR, o CILIAB, diz que não é necessário TUA. É isso que me está... Sim, diria que sim. Ok. Tenho outra pergunta. Em relação à classificação de solos e rochas como subproduto, pronto, estando aqui pessoas de outras empresas e ligadas à construção civil, acho que todos sentimos um bocadinho a mesma dor. Nós, por vezes, temos obras em locais, ou seja, as notas técnicas da APA dizem-nos que os solos podem ir para locais licenciados, a receber solos como subproduto, que podem ir para outras obras. Dizem-nos que não podem ir para terrenos agrícolas ou silvícolas, que isso não é permitido, mas não nos dão uma solução caso na zona onde eu estou a executar a obra não haja nenhum destino final para solos. O que é que eu faço aos solos? Se eu tenho que os tirar da obra e se quero classificá-los como subproduto para evitar o envio para aterro. Eu não sei se mais alguém quer responder. Eu já respondi a esta questão do subproduto. Não consigo mesmo dar a resposta por muito que quisesse, porque não é do domínio da nossa divisão. Nós apenas a questão do subproduto e da sua classificação é acompanhado por outra divisão aqui na APA. Pronto, todo o trabalho que também tem sido feito, isto porque temos noção de que nem sempre conseguimos dar a resposta, mas temos feito uma série de documentação que está publicada no site da APA, e sugiro que metam por escrito, sinceramente, essa questão, porque não consigo dar resposta sobre a questão do subproduto e a sua classificação. Nós ficaremos com as perguntas de forma a tentar responder atempadamente. Passo então à Alda Cristino, se conseguir ligar o microfone. Sim.
Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir, sim. Boa tarde. Certo. Eu tenho duas questões para a engenheira Mónica da APA. Primeiro, eu trabalho no empreiteiro, FCC, e nós executamos muitas obras públicas e detectamos grandes lacunas a nível de projeto de execução no âmbito das caracterizações dos solos na fase de projeto. Acontece que quando nos é consignada a empreitada e arrancamos com os trabalhos, fazemos todo o trabalho de caracterização inicial dos solos que são assistentes de escavação e que terão que ser encaminhados para destino final para garantir que eles podem ser geridos como subproduto. Detectamos em várias situações contaminações, algumas decorrentes do fundo natural e outras que de facto são contaminações antropogénicas. A minha questão é a seguinte: nós, enquanto empreiteiro, detectando uma contaminação, o que diz a lei, pelo menos eu já tive uma resposta da APA neste sentido, não se podem executar trabalhos de escavação nesses locais contaminados sem o alvará. E este alvará deve ser solicitado pelo proponente, ou seja, pelo dono de obra. Nesse caso, paramos a obra, sob pena de incorrermos em alguma contraordenação. Tenho depois só Sim, mais uma diria que sim. A resposta curta é que sim, será necessário sempre será sempre necessário um TUA, se não o tem, diria que não há condições para continuar a obra, não é? Se tem um solo contaminado, necessita de licenciamento. Outra questão que tem a ver com os valores de fundo natural. Sabemos as características geológicas de Portugal, que são bastante diferentes das normas que foram estabelecidas e que foram transcritas nos valores de referência. Sim. Sabendo nós estas alterações, pergunto para quando a revisão dos valores de referência, o guia técnico da APA, e como é que nós sabemos que existe um guia técnico com a metodologia que deve ser implementada para definir os valores de fundo natural. No entanto, em contexto urbano, é extremamente difícil aplicar todas aquelas condições para garantir que aqueles valores de referência, nomeadamente arsénio na zona norte, advém exclusivamente do fundo das características geológicas. Como é que conseguimos justificar perante entidades terceiras que de facto a contaminação é fundo natural, não é de origem antropogénica? Penso que fez aqui duas questões, mas todas se juntam. Pronto. O nosso guia de valores de fundo natural já tem uma série de condições que não é estanque e nós vemos os processos caso a caso. Entendemos que em meio urbano nem sempre que é muito difícil encontrar locais que não tenham atividade antropogénica, mas por isso mesmo digo que o guia é dinâmico e que não é estanque e que nós aqui vemos caso a caso, relativamente a alguns valores, aos valores de referência. Pronto, as normas de Ontário são aquelas pelas quais nós nos guiamos, porque até então seriam os valores mais aproximados daquilo que é a situação cá em Portugal. Admitimos que é necessário uma atualização e por isso também é importante por parte dos operadores e quem está no terreno estudar um pouco mais aquilo que é, lá está, os valores de fundo natural para que nos permita mais tarde conseguirmos atualizar com valores muito mais próximos ou com valores que façam muito mais sentido, mas não temos um prazo para aquilo. Nós precisamos é de uma grande amostra que seja representativo, precisamos também da vossa colaboração, sinceramente, para que tenhamos uma amostra mais significativa. Para depois, enfim, atualizar, porque admitimos que é necessária a sua atualização, a atualização de alguns valores, em alguns parâmetros e contaminantes. E cria grandes problemas depois nas obras, com custos bastante elevados, muitas vezes. Sim, pois temos noção que sim. Obrigada. Obrigada. Passava então a Alexandra Rodrigues.
Um bocadinho aqui para responder àquela questão do licenciamento e das obras pararem quando se trata de situações de contaminação. Como dono de obra, quando se trata de um projeto de concessão-construção, a entidade executante tem um período durante a concessão e desenvolvimento do projeto de execução para desenvolver toda essa campanha de caracterização, juntamente com aquilo que faz também em sondagens geotécnicas, complementarmente faz a parte geoambiental, e esse processo de licenciamento também é desenvolvido pela entidade executante. Nem sempre para a obra, não é? Depende do tipo de... Só se estiver numa fase de projeto de execução. Mesmo assim, depois também pode depender da escala das obras e haver todo um faseamento da obra para gerir essa situação se lhe foi delegada por um dono de obra. Exato. Alda, Cristina, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Sim, é só para esclarecer a colega, de facto são obras com projeto de execução, em que nós não temos a interveniência na fase de desenvolvimento do projeto. Daí os atrasos que ocorrem, às vezes significativos. Ok, em fase de projeto de execução, sim, é razoável. Pronto, eu acho que não há mais questões colocadas oralmente, portanto eu se calhar ia passar aqui, se tiverem disponibilidade, para algumas das escritas, nem que sejam as mais rápidas, e depois deixamos as outras para mais tarde, para também não alongar demasiado a sessão. Eu acho que esta primeira aqui já foi respondida pelo Rui, por isso a seguir tenho, em 2023 a APA ia publicar uma revisão à nota técnica, mas nunca chegou a acontecer, não está previsto. Não sei se... Também acabei por ir Pois, eu acho que respondendo algumas... aqui. Sim. Os nossos guias não são estanques e que sim, temos estado em constante atualização. Não sei onde é que, onde é que vê a questão de em 2023 ia ser publicado, mas a nossa garantia é que estamos constantemente em atualização dos guias, quando achamos que faz sentido e quando nos sentimos confortáveis. Portanto, sim, está prevista a atualização dos guias, sim. Eu acho que também a próxima também é para a Mónica. A APA não vai clarificar o processo de recolha de amostras de solo, isto porque é diferente fazer uma análise ao solo para despistar contaminação e fazer um plano de amostragem de uma área contaminada. Com certeza, o plano de amostragem e o nosso guia é uma base de trabalho. Nós precisamos de ver o caso em concreto, porque isso vai definir sempre, isso vai sempre ditar qual a malha prevista, qual a sua profundidade, e isso será também, também a amostragem também terá que ser ajustada de acordo com o objetivo, não é, do projeto, e também de acordo com o caso concreto, a localização, o caso concreto. Portanto, só vendo caso a caso, sinceramente, e isso é muito difícil de uniformizar num guia. Por isso é que nós precisamos de ver caso a caso. Claro. Sim, eu acho que esta aqui é uma pergunta mais abrangente, se calhar também para permitir a outros oradores responderem. Existem exemplos em Portugal de processos de descontaminação que tenham utilizado outros métodos para além de escavação e remoção dos solos contaminados? Uma pergunta mais abrangente, não sei se... Além da Casais, não temos tido outros métodos. Na Garcia também não, já contactei professores universitários para elaborar um bocadinho mais, já soube de uma obra no metro que conseguiu desclassificar o solo fazendo este tal estudo de caracterização do mineralógico e considerar que é naturalmente que ocorre naturalmente. Mas estes estudos são relativamente caros e consoante a dimensão da obra só se justificarão nesse caso. Uma área ainda a evoluir. A Sofia, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Vi que estava com a mão no ar. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelas apresentações. Aqui a minha questão tem mais a ver com, ou seja, eu trabalho na EGEXPOR, nós temos acompanhado muitas obras com solos contaminados e com processos de descontaminação que passam sempre pela mesma solução, ou seja, remover os solos e depois encaminhá-los para a cimenteira quando há disponibilidade ou quando não há, encaminhá-los para aterro. A minha questão era no sentido de saber se, por exemplo, foram apresentados
numa apresentação algumas soluções de tratamentos que podem ser feitos e era saber se em Portugal já foi ou conhecem casos onde tenham sido aplicados. Pois já percebi que a Casais e a Garcia não conhecem, não é? Acho que é uma questão ainda que tem que evoluir um bocadinho, se calhar. Exato. Obrigada, então. Alexandra, não sei se tem conhecimento de algum caso. Eu acho que está muted. Tenho que ligar primeiro o microfone. A próxima sessão será sobre esse tema de métodos de tratamento de solos em áreas Sim, contaminadas. Mas eu não conheço. Então talvez na próxima sessão eu consiga esclarecer esta minha dúvida. Obrigada. Sim, o meu contributo é esse. Obrigada. Obrigada. Agora, a próxima, solos não contaminados de locais contaminados não podem ser classificados como subproduto ou podem? Também acho que esta também já foi bastante respondida. Sim, mas solos contaminados não podem ser classificados como subproduto, mas sim, já foi respondido. Sim, mas a resposta é não. Quem são os técnicos acreditados para a validação destes valores? A APA não deveria fazer um esclarecimento sobre este assunto? Nós não temos, não existe essa figura de técnicos qualificados, mas existem laboratórios devidamente certificados, essa listagem está publicada e quem faz a sua certificação é o IPAC, não é a APA. Pronto, depois cabe ao operador escolher dentro daquilo que são as empresas certificadas. Mas é uma lista que é conhecida. Uhum. Um solo contaminado, mas que após análise segundo o Decreto-Lei 102 não dê para aterro de inertes, pode ir para pedreira? Estou aqui a ver que não. Normalmente não. Eu digo, Não. se não é inerte, não pode ser usado para cobertura de pedreira. Também diria que não. Luís Sampaio, tem alguma coisa a acrescentar ou a questionar? Não. Pronto, passando então à prova. Pois, eu acho que tirou. Ia responder, mas. Peço desculpa. Não, estava a dizer que para pedreira tem que ser inerte, pronto. Isto naturalmente tem que ser inerte, mas ele tem que cumprir o critério, o tipo de uso agrícola. E, portanto, normalmente, quando nós fazemos a avaliação, não usamos, o objetivo não é para uso agrícola, mas depois basta fazer uma comparação com a tabela, com os valores, e se ele der para uso agrícola, pode ir para uma recuperação de pedreira. Sendo inerte, tem que ser inerte. Se os resultados não forem mais apertados, consoante o uso agrícola, portanto, não poderá ser encaminhado. A única diferença é essa. Mas esse é o mais apertado, Luís. É isso que eu estou a dizer, mas nós... Certo, mas o Rui não faz, quando pede os estudos, não pede para... Eu, por acaso, já peço, porque para depois não ter o trabalho de pôr estar a comparar os valores que vêm para comércio, indústria, seja para o que for, ou para habitação. Mas é uma questão de só comparar os valores e muitas vezes existe uma quantidade de inerte que pode ir para a pedreira e existe uma quantidade de inerte que não pode, porque não cumpre o valor agrícola. Aliás, a APA nesse aspecto também já esclareceu e todos os planos de recuperação das pedreiras, ou a maior parte deles, têm lá essa indicação ou devem ter. Obrigada. Isabel Martins? Também tem aqui, aparece-me aqui com a mão no ar. Olá, boa tarde. É só um pequeno ajuste ao que a Mónica Cabasso referiu dos laboratórios. Os laboratórios não são certificados, são acreditados pelo IPAC. Isso, exatamente. A pergunta é que falava em certificado e falava de técnicos certificados. É só para esclarecer que não são certificados, são acreditados. Exatamente, obrigada. Ainda na mesma direção, nestes casos em que é necessário despiste por técnico acreditado, é necessária comunicação à APA. Não percebi a pergunta. Nós nunca fizemos esse despiste, só soube desse caso no Met Lisboa, mas sim, mas é feita essa comunicação à APA sempre. Aqui há um efeito que se chama em economia o efeito free rider, ou seja, quando é feita uma caracterização da envolvente a caracterizar o solo como naturalmente ocorrente nos minerais,
as outras obras que ocorrerem, por exemplo, uma casa residencial que ocorresse junto dessa obra do metro, poderia utilizar esse estudo para indicar que o solo não estava contaminado. Portanto, isso tem de ser sempre comunicado. Portanto, ainda é mais burocrático do que a solução atual. Por isso é que quando a obra tem um tempo de prazo curto, normalmente se opta pela solução mais fácil, pá, e naturalmente mais caro. Obrigada. Foi. Eu acho que a próxima questão também já está mais ou menos explicada entre técnico acreditado por que entidade, isto também já respondemos. E agora, para se calhar o Ricardo, no caso de estudos da Casais, que tabela de valores de referência para o solo foi usado e porquê? Ora, esse estudo foi feito antes de nós entrarmos em obra, mas foi feito de acordo com a tabela E da APA. E pá, na altura foi o que a entidade especializada neste tipo de estudos fez. Por isso está referido no próprio relatório deles, que escolheram aquela, e normalmente no que eu tenho visto em quase todas, escolhem a tabela E da APA, com os limites depois, se é urbano, se é industrial, se é outro tipo de comparação, mas normalmente é desta forma. Obrigada. Eu acho que o mesmo participante fez exatamente a mesma questão para a empresa Garcia Garcia, portanto, que tabela de valores e quais os É o que está na critérios APA. pressupostos. O que está na APA é lei. Fácil. Outra ainda do mesmo participante, no caso da Casais, que telas foram usadas, qual o material PVC, PE, PEAD? É assim, da ponto de características técnicas das telas, não sei, mas há muitas no mercado. Depois é uma questão de preço. Sei que nós na altura queríamos umas telas específicas, mas que eram demasiado caras, mas também eram com uma espessura bem maior. E depois usamos uma tela quase como se fosse um plástico preto, mas um pouco mais resistente do que o plástico preto normal. E foi isso que foi. Agora não sei de cor a referência, mas foi comprada a tela desse fornecedor com essas características. Sei que também nenhum fornecedor tinha em stock tanta quantidade de tela como a que nós precisávamos para aquele projeto naquela altura. E então tivemos que aguardar algum tempo para receber tela para toda a obra. Situações complicadas. Tem aqui mais uma. Solos contaminados podem ir para aterro de inertes. No caso de estudo, pareceu-me que tinham identificado aterro de inertes como destino de contaminados. Acho que também está. Era para o meu caso. Os solos não contaminados foram para a pedreira, não contaminados. Os solos contaminados foram para a Beja. Exato. Eu Só peço para desculpa se reiterar. ao falar foi demasiado depressa e não fui claro. Sim, eu acho que também ao longo da discussão já ficou claro essa questão. Quais os destinos para um solo não contaminado, mas que não passe nos valores de aterro de inertes? Acho que também. É contaminado. Pois. Portanto, ou é inerte ou é contaminado. E dentro do inerte tem agrícola, industrial e comercial e industrial contaminado. Portanto, não há situações cinzentas, não há zonas cinzentas. Sim. Acho que Se também não dá para inerte, tem que ir para não perigoso, né? Para aterro não perigosos, por exemplo, tem o limite mais elevado. Em obras públicas, quando há escavações de valas, é necessário fazer análise dos solos. Esta questão não deveria estar contemplada em projeto e não só durante a execução? Não sei se alguém tem Experiência alguma... própria, concordo com essa questão. Ou seja, eu acho que não só obras públicas, mas também privadas, por muito que não haja qualquer tipo que não se desconfie qualquer tipo de contaminação, acho que todas deveriam ter um estudo prévio, por mínimo que fosse, para verificar mesmo se há algum tipo de contaminação, porque o que acontece na maior parte das vezes é que depois recai sempre sobre o empreiteiro e já começa o prazo a contar e nós ainda temos aqueles 15 dias a 3 semanas para ter os resultados para conseguir perceber qual é que é os destinos a dar aos solos, não é? E parece que não, mas isto já atrasa quase um mês de obra. Muito obrigada. Mas isto é uma opinião, não...
Sim. Isso também depende um bocadinho do que se considera no contrato, mas já conhecendo as dificuldades que este processo traz quanto à presença de solos contaminados não identificados em processo de concurso, isso normalmente é incluído como um motivo para atraso, portanto não conta, mas compreendo as dores de quem não, de quem vai às cegas. Pronto, eu acho que tem aqui a última questão e um bocadinho voltar ao início. Julgo que os maiores problemas neste processo é a burocracia, tempo de espera e custos elevados. Existe alguma previsão de medidas para minimizar custos, tempo e simplificação de todo o processo de tratamento de resíduos? Em que para a Mónica. Eu faço um bocadinho a defesa da honra da APA, porque se esta lei existe é porque houve colegas que se portaram mal. E temos casos em tribunal com aterros ilegais. Eu acho que o CAPA já permitiu desburocratizar algumas coisas e a comunicação em março de 2020, do ano seguinte, das quantidades já facilita bastante. Poderia ser melhorado bastante. Efetivamente, a questão de tentativa de encontrar sítios mais perto para se fazer esta movimentação de solos, mas acho também devemos ter em atenção que a APA vem de um sítio onde efetivamente se verificaram muitas situações anómalas e devemos também ser sensíveis a isso. Obrigada. Sobre a questão dos prazos, nós enquanto, pronto, a CCDR, como eu expliquei na minha apresentação e tenho vindo de explicar aqui, é a entidade licenciadora, mas nós enquanto APA nos regemos por prazos, temos prazos para cumprir e até hoje temos feito o esforço para os cumprir, portanto damos resposta sempre dentro daquilo que é o prazo previsto. Em relação a tudo que é uma questão de processos, tentamos uniformizar através de guias e é todo um trabalho que está a decorrer mesmo em conjunto com quem está no local, que é o vosso caso. Numa questão de custos, é uma questão que nos ultrapassa, obviamente, mas acho que só quando o mercado é uma questão de mercado, não é? Quanto mais empresas o fizerem, tanto na avaliação da amostragem, quanto laboratórios e tudo mais, os custos serão naturalmente diminutos, mas é uma questão que nos ultrapassa. Muito obrigada. Eu acho que vamos já dar então por terminado a sessão de questão. Tenho aqui Alexandra Rodrigues, apareceu-me. Sim, para terminar então. Não estamos a ouvir. Não estava a conseguir ligar o microfone. Não, acho que em termos de otimização dos prazos, é uma ação que já se falou também na anterior sessão e acho que pode contribuir muito para a questão dos prazos. Tem a ver com o facto, um grande empreendimento, como por exemplo uma obra metropolitana, são projetos sujeitos a licenciamento. E durante toda a etapa em que é feito os estudos de impacto ambiental, depois os recaps, há uma avaliação como um licenciamento único ambiental. E estes procedimentos de licenciamento das operações de remediação de solos devem estar dentro dessa operação de licenciamento dos estudos de impacto ambiental e dos recaps, porque as entidades envolvidas são as mesmas que vão depois na operação de licenciamento, que é a APA e a CCDR. E se este processo da avaliação de impacto ambiental e da pós-avaliação e desta avaliação já tem toda uma grande duração com as mesmas entidades envolvidas, não faz sentido que se dê uma TCAP e depois ainda tem que haver um processo de licenciamento a posteriori junto da CCDR, porque essas entidades já estiveram envolvidas na fase de recap. E acho que aí havia um grande ganho de prazo. E não se põe em causa nenhuma avaliação nem nada dos procedimentos que estão em causa, é mesmo em fase de avaliação dos recaps, está lá dentro a fase do licenciamento dos solos. Era é uma das ações. Ok, muito obrigada. Vamos então
acabar com a parte das perguntas e respostas. Afinal, não tenho aqui. Rita Almeida, para terminar, então. Até porque já passámos um bocadinho do tempo. Não estamos a ouvir. Está com o microfone desligado. Não sei se... Pronto. Se não tem microfone ou se foi sem querer, se calhar, colocar a mão no ar. De qualquer forma, queria agradecer a todos os presentes, todos os participantes e convidar-vos a inscreverem-se e estarem presentes na próxima ação, em que vamos continuar a responder a algumas destas questões e com oradores mais nessa vertente. Dia 31 de outubro, à mesma hora, a ação de capacitação em solos e rochas contaminados, focada então nas entidades de remediação de solos e tentar perceber um bocadinho melhor esta vertente de solos e rochas contaminados. Agradecer a todos e espero ver-vos daqui a 2 semanas. Se tiverem mais alguma questão, podem deixar aqui no chat, que nós tentaremos responder atempadamente e enviaremos todas as apresentações e a gravação das sessões no final desta última sessão. Muito obrigada. Então, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Muito obrigada.